A paz do Senhor, irmãos. O Senhor me deu uma passagem hoje, eu queria compartilhar com vocês, uma ministração bem pequena. Tá lá em Mateus 14, a partir do versículo 25, uma passagem bem conhecida dos irmãos, e fala assim: Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Essa passagem me ensina assim de várias maneiras, né? E hoje eu vou falar para vocês como foi que o Senhor ministrou, né? A gente questiona Deus, a gente tende a questionar Deus, faz parte do ser humano questionar Deus. Qualquer tempestade que a gente estiver passando, tempestade aqui desde falecimento de algum ente querido, quanto situação financeira, quanto saúde, né? A gente passa por bastante dificuldade hoje em dia, né? Os tempos estão bem difíceis e a gente tende a questionar Deus, né? A gente, no meio de uma tempestade, acaba perdendo a confiança em Deus, a fé, né? A gente acaba tentando resolver a tempestade da nossa forma, com o nosso próprio punho, né? Da nossa forma. E a palavra aqui é controle, né? Com quem está o controle da sua vida, né? A gente quer pegar o controle da nossa vida, a gente quer controlar da nossa forma, da nossa maneira, mas o Senhor tá sempre querendo ensinar a gente que Ele está no controle, não a gente, né? No meio da tempestade a gente acaba perdendo a fé porque a gente não consegue dar conta da dificuldade, a gente não consegue, foge do nosso controle a questão da saúde, por exemplo, foge do nosso controle, a gente não consegue controlar. O Senhor é o Deus que vê o passado, né? Ele vê o nosso presente agora e Ele consegue ver o nosso futuro. Por que a gente não confiar nele se Ele tá vendo como que vai ser lá na frente, né? O Senhor quer controlar por conta disso mesmo, porque Ele consegue ver o que vai acontecer, o que espera a gente lá na frente, né? Hoje de manhã eu vi uma passagem, uma palavra de um pastor que eu gosto, e ele tava falando sobre Jonas e o grande peixe, né? E olha que incrível. A baleia, né? O peixe obedeceu a Deus, confiou em Deus, né? Obedeceu a Deus, e Jonas não, né? Esse pastor também dizia, na história de Balaão e a jumenta ouviu a voz de Deus, né? Fez da forma que Deus queria, e Balaão não. E tantos animais, né, que obedeceram a voz de Deus. Por exemplo, Daniel na cova dos leões, os leões obedeceram e ficaram lá quietinhos, não mexeram com Daniel, né? E a gente, o ser humano, tende a desobedecer, tende a querer controlar, né? Até a natureza, quando deu lá na história de Moisés, quando o Senhor abre o Mar Vermelho, né? O mar se abriu, o mar obedeceu a voz de Deus e ele se abriu. No Rio de Jordão, os pássaros que alimentaram Elias, a coluna de fogo, a coluna de fumaça na história de Moisés, né? Há tantos animais lá na história de Moisés, os insetos, das pragas do Egito. Então, assim, a natureza, né? O sol, as estrelas, tudo obedece ao Senhor, à voz do Senhor, e a gente não, né? Não tenta fazer as coisas por você, né? Não tenta fazer as coisas por você. O Senhor sabe controlar a nossa vida, né? Tem aquela passagem que eu gosto muito que fala: olhai os lírios nos campos, né? Se um pássaro, se um lírio, uma flor tem valor para Deus, imagina você, né? Se o Senhor controla a natureza de uma forma esplêndida, por que não vai controlar a sua vida, né? E você vê aqui na passagem de Pedro, nessa história de Pedro andando sobre as águas, até a tempestade que o Senhor colocou ali, né? As ondas altas, as ventos, a chuva, até a tempestade o Senhor colocou propositalmente ali para ensinar Pedro, que é da forma dele, não é da forma de Pedro, né? O Senhor poderia muito bem, estava lá Pedro afundando, o Senhor em cima das águas,
O Senhor poderia muito bem ter acalmado primeiro a tempestade para depois salvar Pedro. Mas não, aqui fala: e logo, estendendo a mão, segurou, dizendo: homem de pouca fé. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Né? Por quê? Porque é do jeito de Deus, é no controle de Deus tudo. Quando eles chegaram no barco, o Senhor acalmou o vento. Né? É da forma dele. E a forma do Senhor é sempre a melhor. Né? É sempre a que vai ter a melhor história, o melhor testemunho. Né? Então, se você está passando por uma dificuldade, né? Como eu, como muitos de nós, a gente sempre está passando alguma dificuldade, confia no Senhor, né? Coloca o controle na mão do Senhor, né? A gente não entende agora, mas a gente vai entender por que a gente está passando por aquela situação, né? Deus tem o controle de tudo, né? A gente querendo ou não, né? O Senhor tem o controle de tudo e a forma dele é a melhor forma, porque ele consegue ver o futuro, ele consegue ver o que a gente vai aprender, como que a gente vai ajudar outras pessoas depois. Amém? É uma passagem bem curta, mas bem bonita, bem cheia de lição, né? Eu espero que vocês tenham gostado, porque hoje eu não sei se eu consegui passar a forma que o Senhor ministrou para mim, mas hoje eu aprendi muito, né? E eu agradeço a oportunidade aí de estar falando com vocês. Deus abençoe.